Salve, salve, meus amigos, bem-vindos. Aqui, professor Gabriel Pacheco. Começaremos a partir de hoje uma série de vídeos sobre um livro, uma obra clássica do município de Augusto Corrêa, que é a Gleba Urumajoense. Eu não sei precisar para as senhoras e os senhores se existem outras obras literárias do século XX em Urumajó. Eu acredito que é a única. Portanto, mas eu posso estar enganado. Se você souber de outra obra além dessa, além da nossa gleba, deixe aqui nos comentários. É interessante para mim travar conhecimento com hipotéticas novas obras literárias do município. Dito isto, para além da obra em si, examinaremos também a biografia do Antônio Coutinho de Campos, que é o autor desta obra, porque a biografia dele está entrelaçada à história urumajoense. É um livro de contos reunidos, as coletâneas de contos escritos e coletados durante uma vida. E para este vídeo nós examinaremos um dos primeiros contos que fala exatamente da parte fundacional. É um conto chamado A Aldeia. Deixa eu ler o primeiro parágrafo aqui para os senhores de A Aldeia, para que vocês possam ter dimensão da característica belíssima da escrita de Antônio Coutinho. O sol escambava lá para os lados do Arapapucu. O caboclo Aturá, conduzindo um puçá, afastou o tupé, abrindo a porta da cabana, para dirigir-se ao igarapé de cima, onde se encontrava a sua igara, e a pescar camarões no Canal das Pedras. Então, esse é o início desse conto chamado de A Aldeia. Ele começa a desenrolar essa história com este caboclo, este indígena saindo para pescar, mas quando chega à margem do rio, que viria a se chamar Urumajó, ele percebe uma escuna subindo o rio, vindo para encostar na aldeia. Imediatamente ele reconhece o guia desses estrangeiros que estão vindo, que é um outro indígena da aldeia de Caeté. Então, por conhecer, ele que inicialmente tinha pegado algumas armas com os seus parceiros para tentar se proteger, para ver se aquela missão era de paz ou não, quando viu esse guia que ele reconhecia, acalmou e começou a confraternização com esses estrangeiros. Em um determinado momento, o guia, e aqui há alguns personagens, Aturá, que é o Tuxaua, o cacique da aldeia, que viria a se chamar Urumajó. Em determinado momento, ele está com um dito major francês, enviado pelo Daniel de Latouche, foi governador do Maranhão de 1612 a 1615. É o chamado período da França equinocial. Logo depois, os portugueses expulsam os franceses daqui. Pois bem, é nesse período em que nós temos, segundo esse conto, a chegada desses franceses em terras urumajoenses. Existem alguns cortes temporais e, em um determinado momento, se encontram no meio do rio, dentro de uma canoa, o Aturá, o Major, o guia de Caeté e possivelmente alguns outros remadores. Nesse momento, tem um pássaro cantando no mato, e esse pássaro aqui é enigmático. O Antônio Coutinho de Campos tenta reproduzir o som desse pássaro.
Obviamente é muito difícil reproduzir a cantiga de um pássaro de forma escrita. Eu vou tentar aqui para os senhores e as senhoras, me perdoe se professor tentando cantar é uma desgraça. Então, isso aqui me lembra, eu acredito que nos meus acampamentos na beira-mar, eu já ouvi um canto parecido. Se porventura você que mora nas regiões de praia já ouviu esse canto de um pássaro marinho, deixa aqui nos comentários para que eu venha pesquisar também. Mas eu imaginei que possivelmente poderia ser um japim nas regiões das praias conhecidos como japó. É mais ou menos isso aqui, ó. Então, esse pássaro canta no mato, e aí o major francês pergunta para o nativo como é o nome desse rio que estamos nesse momento. E o indígena, imaginando que o major perguntava sobre o nome do pássaro que estava a cantar no mato, ele diz: isto é um uru, major. E daí ficou esse nome, o nome de uru major. Mas veja um ponto aqui importante. A Clarice Lispector, grande escritora brasileira, magnífica escritora brasileira, tem uma frase que diz o seguinte: se há de escrever, ao menos não se estraguem as entrelinhas. Muitas vezes, um texto é mais significativo pelo que não está escrito do que pelo que foi escrito. E essa passagem aqui, o que fica subliminar no texto é de suma importância, porque nós não sabemos como os nativos, se tomarmos como base esse conto, não sabemos como o nativo conheciam a sua própria povoação. O nome desse aldeamento lhe foi subtraído, lhe foi obliterado. Abre um parêntese aqui, quando o escravizado africano chegava aqui, a primeira coisa que ele recebia era um nome. Quando o nativo ameríndio era batizado, automaticamente recebia um nome cristão. Isto porque quem nomeia visa o controle daquele objeto nominado. E visa também apagar tudo o que existiu antes daquele nome. É o que nós temos aqui. Ora, o Uru Major, que passou a ser tratado a partir daí, é o nome não dos nativos, mas é o nome dos franceses que batizaram o rio com esse nome que é um equívoco e, posteriormente, legarão esse nome do rio ao nome do povoamento, ao nome da povoação. Então, isso aqui é um ponto de suma importância para a gente pensar. Ora, entre os intelectuais, inclusive este que vos fala, existe uma fala que é muito recorrente. Usarmos não o nome de Augusto Correia, uma vez que foi uma imposição política, abram aspas aqui. Eu vou futuramente trabalhar com os senhores vídeos sobre essa personalidade também, Augusto Correia. Então, Augusto Correia é um nome político, um nome imposto pela política local quando da emancipação. E aí, nós intelectuais sempre defendemos a ideia de que deveria haver um plebiscito ou coisa parecida para que tentássemos trazer de volta esse nome cultural que é o nome de Uru Major, para retirar esse nome de Augusto Correia, que ninguém nunca perguntou para a população urumajoense se essa população concordava com o nome de Augusto Correia. Foi simplesmente uma imposição. E a ideia
é essa. Já que foi uma imposição política, seria interessante mudarmos ou voltarmos para as origens, que é o nome de Urumajó. Mas o que ninguém fala é que o nome Urumajó também foi uma imposição do colonizador, segundo esse conto, o colonizador francês. Então, é importante a gente analisar esses pontos aqui. O conto continua, ah, os franceses retornam para o Maranhão, mas a partir daí, esporadicamente, eles visitam a vila. Há uma miscigenação. Estou explicando o conto superficialmente aqui para não estragar a leitura dos senhores. É importante que vocês leiam este livro. É o nosso clássico maior, a Gleba Urumajoense. Pois bem, segundo o conto, esporadicamente, os franceses retornam, acontece a miscigenação entre as indígenas e esse colonizador europeu, e aí nasce uma população mestiça, um povo meio alourado, segundo o conto do Antônio Coutinho de Campos. A partir daí, forma a população urumajoense. E aqui paramos porque nós precisamos problematizar essa questão da formação cultural. Essa série de vídeos dedicada especialmente a Maria Luzinete Sampaio, aqui, professor Gabriel Pacheco. Até!